Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série. Vamos falar agora tipos de entrada HTML, né? Formulário ainda, falando de formulário aqui no nosso canal, vamos falar do tipo texto, né? Tipo do texto de entrada, nós vamos falar do input type texto. Ele define, portanto, um campo de entrada no seu formulário. Normalmente é uma linha única, tá bom? Vai ser uma caixinha de linha única. Nós vamos ver aqui rapidamente o exemplo, tá bom? A gente já, aliás, você já viu esse exemplo. Você vai só testar e só compara aí com o que você já tem, né? Nós temos aqui um formulário e aí nós temos label for fname. Isso aqui, na verdade, a princípio aqui não faz tanta relevância. Você pode digitar apenas um parágrafo ou o nome que você quiser aqui, tá? Uma tag qualquer. Nós estamos colocando o B, nós estamos usando o label aqui para referência, tá bom? Primeiro nome, nós vamos criar aqui um BR, uma quebra de linha. Na sequência, nós vamos criar um input do tipo texto, né? Ou seja, é uma caixa de texto e é mais uma quebra de linha aqui. Aqui nós temos mais um label com o nome e sobrenome, e aqui embaixo o input vai receber o sobrenome e um texto também, tá bom? Isso aqui, ó, esse ID é para referência aqui ao for, tá? E aqui esse nome, né? Ou seja, é o nome que vai ser impresso lá. E aqui nós temos dois BR, duas quebras de linha. Nós criamos aqui um botão, input type submit, um botão enviar. Uma observação aqui que você tem que ver. Ó, observe que o formulário em si não está visível, tá bom? Observe também que a largura padrão do campo de texto é de 20 caracteres, ou seja, automaticamente, se você não fazer uma definição, e nós vamos ver daqui a pouco sobre isso, ele cria essa caixa automática. Essa caixa ela recebe até 20 caracteres por padrão, tá bom? Não quer dizer que os não visíveis se pode digitar, por exemplo, 50 caracteres, só que só ficarão visíveis 20 caracteres aqui nesses campos que são padrão automático, tá bom? Então, esse aqui é uma caixa texto, uma caixa de entrada padrão do formulário, beleza? Você pode depois parar o slide e a parte do vídeo para você copiar o código e implementar novamente, tá bom? Embora aquele exemplo é um exemplo que a gente já fez várias vezes, tá bom? Vamos trazer aqui um outro agora, onde nós estamos falando do campo senha. Observe que nesse caso especificamente nós estamos criando um campo normal, tá? É um campo texto, só que ao invés de receber o texto visível, ele vai criar as bolinhas, né? Uma cifração, ou a depender do navegador que for exibir, ele pode exibir os pontinhos, pode receber umas estrelinhas, né? Ou seja, nós estamos camuflando, né? Escondendo a senha. E aí a gente usa o tipo password, que é para senha, né? Ele oculta os caracteres que serão informados no campo, tá bom? Então nós criamos aqui um label, nome, né? E aí nós estamos aqui carregando um tipo texto normal. E aqui no senha, aqui embaixo, ó, no label senha, nós vamos criar o tipo password. Se você observar, nós vamos trazer aqui o exemplo rapidamente, já com alguns caracteres. Esse é o código, tá bom? O mesmo código que a gente meio que falou ali, você pode dar uma parada aí, tá? Eu não vou ficar muito tempo falando de cada coisa aqui, porque a gente já falou meio que quase de tudo isso aqui, né? A diferença aqui é só esse tipo aqui, ó, password, né? Ou seja, ele vai receber, ele vai meio que ocultar as informações ali e será impresso assim. Imagine que quando você preencher o seu formulário no campo text vai aparecer isso aqui e no password vai aparecer esses caracteres ocultando a senha que foi informada, tá bem? Então é basicamente para isso o campo senha, ele tem essa particularidade de ocultar os caracteres digitados. Então é isso. Seguindo, vamos passar meio que rápido, aqui você já meio que viu, você pode depois dar um pause no vídeo e implementar esse código aí no seu bloco de notas. Vamos seguindo, continuando com mais caracteres, vamos falar agora do enviar, né? Que é um arquivo chamado, e a gente utiliza o submit. O que faz? O submit automaticamente ele já gera o botão. Ele vai criar um menuzinho, um botãozinho de enviar, que é automaticamente, que a função dele é exatamente enviar dados, tá bom? A função do botão é essa. E quando você cria o botão, automaticamente ele vai servir para manipular o envio do formulário, tá bom? O manipulador de formulário é normalmente uma página de servidor no qual o script de processamento dos dados de entrada. Então ele vai enviar para a página lá daquele do action, né? Vai enviar automaticamente com clique, ele vai lá para aquela página. Beleza? Formulário, então o submit é o botãozinho de enviar. Temos também reinicialização do tipo de entrada, que é o reset. O que o reset faz? Ele é um botão também, tá? Que
redefinição, né? Redefinir todos os valores de formulário para seus valores padrão. E aí nós temos aqui, por exemplo, o nosso formulário normal, aquele formulário que a gente já viu, então não vou nem ficar falando, ó, o formulário normal, e aqui nós temos a novidade aqui, ó, que vai ser aqui, ó, o reset, cadê, ó, que é esse botão, nós temos aqui, ó, um botão de enviar e um botão de reset. Sabe o que é resetar alguma coisa? Reiniciar. É quase isso, vamos verificar. Ele vai criar um botão chamado reset, olha, redefinir, que é esse botãozinho aqui, ó. É um botão de redefinição, tá bom? Esse envia e esse redefine. Ele vai criar, então, você vai utilizar, então, essa atribuição aqui, ó. Vai usar o type, né? O input type reset. Ele vai criar aqui automaticamente aquele botão, tá bem? Você não precisa nem dar um nome para ele, ele automaticamente já dá o nome lá. Dando sequência, tipo de entrada rádio, nesse caso especificamente, nós estamos criando uma caixa de seleção, né? É uma caixa de seleção. Observe aqui, nós temos aqui o input, ó, formulário, input type rádio, né? ID HTML, nome, linguagem, tal, e aqui tem HTML. Ok. E aí nós vamos criar aqui o nosso label, né? For HTML. Observe que isso aqui é importante porque ele vai fazer essa rebuscar exatamente a informação aqui, o for e o ID HTML, é a mesma informação. Lembra que tem que estar esse aqui, porque que aí nós estamos pegando dessa informação para esse input aqui, tá bom? Se não tiver essa ligação, não vai entender. E aqui nós temos um outro tipo hide, olha, CSS, ID, CSS. Observe que no label tem o mesmo CSS e aqui é o que é impresso lá. Então vai ser, no final das contas, será impresso lá no seu formulário, após salvar, vai aparecer isso aqui, ó, uma caixinha de seleção, né, para você clicar e escolher qual é o botãozinho, qual desses aí, como se você estivesse fazendo um formulário de preenchimento de escolha de curso, por exemplo, aí você marca naquele questão, ele vai só marcar um, tá bom? Continuando, caixa de seleção do tipo entrada, tá? Vamos ver aqui. Esse aqui é o checkbox, tá bom? Define uma caixa de seleção que é parecido, na verdade, é meio parecido com o input, né? Com o rádio, só que aqui no caso ele vai trazer esse resultado aqui, ó. Você vai aqui, ó, input type checkbox, e aí nós vamos trazer aqui, ó, caixinha, né? Esse camarada aqui é o cara que vai criar aquela caixinha. E aí nós estamos dizendo aqui o que que é, né? E aí label é o que vai ser impresso, é o tem uma barra que está aqui. E assim sucessivamente, tá bom? Esse aqui é no caso aqui, é uma caixa de seleção que ela permite que você marque mais de uma, né? Você pode marcar até talvez as três, não sei se marca tudo. Acho que dá para marcar até tudo. No caso, o rádio só marca um, né? Na caixa checkbox você pode marcar mais de uma opção. Vamos seguindo, lembrando que você depois para e pode dar sequência, tá bom? O botão, né? Botão de entrada, e aí o JavaScript ele cria o JavaScript, o HTML usando a tag o input type bottom, ele vai criar um botão, né? Igualmente lá não tem o submit, submit cria, só que ele já é a função de enviar. Nesse caso especificamente do botão, ele só cria um botão, esse botão ele não tem uma ação. O reset, por exemplo, ele redefine. O input ele envia, né? Aliás, o submit ele envia e o outro ele reseta. Nesse caso aqui, esse é só um botão. Ele só vai ter uma função se a gente utilizar algum tipo de artifício, né? Algum tipo de ação extra para fazer essa ação. No caso, a gente utiliza uma função, né, do JavaScript normalmente para que ela possa ter alguma ação efetiva lá. No exemplo aqui, por exemplo, temos aqui o input type button, e aí nós temos aqui uma ação de alerta do JavaScript, né? Uma função que é onClick, ou seja, quando você clicar nele, ele vai emitir esse alerta aqui, ó. Vai clicar em mim, ele vai então exibir o alerta Hello World, tá bom? Ao clicar, ele aparece então o alerta. E aí você pode implementar esse código e testar aí, tá bom? Cor do tipo de entrada. Beleza. Aqui nesse caso, o input type color, o que ele vai fazer? Ele vai estar criando um campo com a caixa para você selecionar a cor, né? Uma cor para você utilizar. Então, dependendo do suporte do seu navegador, o seletor ele vai ter uma aparência de acordo com cada tipo de navegador. Então, pode ser que o seu aí saia diferente do nosso exemplo aqui. Nós temos aqui, por exemplo, o seletor, né? Observe aqui no formulário, label,
for F color, selecionar for favorito. Beleza, é o que vai ser impresso lá. E aqui nós temos o input type color, né? ID, F color, para integração aqui, né? Nome, e aqui nós temos uma cor. Essa é a cor que vai ficar quando abrir, quando aparecer a caixinha lá, né? Mas aí pode ser a cor que você quiser, tá bom? E aí vai aparecer as variações de cores para você. Aí você cria um botão Submit, né? Um botão de enviar para clicar lá. Vamos verificar como ficaria? O que que acontece? Ele vai abrir uma caixinha como essa aqui, ó. É um tipo de coisa. Se você clicar nessa caixinha, vai aparecer uma caixa, vai ampliar, né? E ter opções de cores para você brincar. Ou seja, aqui você pode então selecionar já algumas cores para brincar, na verdade, né? É um campo de entrada, deve conter as cores. Aí essa cor aí foi a cor selecionada lá no negócio. E tem navegadores, né? Que não tem suporte. Que observe aí, tem o não é compatível com o Internet Explorer 11, o Safari 9.1 e versões anteriores. E aí, no caso, aquela cor em questão é essa cor, mas essa cor pode ser a cor que você definir. Ele vai criar uma caixa e essa caixa vai ter opções de cores para você alterar lá, beleza? Tem mais aqui, vamos estar falando do data, né, de entrada, o input chip date, é usado para um campo de entrada que deve conter uma data, normalmente é a data do sistema. Dependendo do suporte do navegador, um seletor de data pode aparecer no campo de entrada. Ele vai aparecer de repente, a depender vai funcionar parcialmente. Cada tipo de navegador tem uma forma que ele vai ter a sua aparência, tá bom? Aqui, ó, o formulário é esse aqui, ó, nós temos aqui o label, tá, o aniversário, ok. E aí nós temos o input tipo date, e aí ele vai, e nós vamos criar aqui o botão submit. Vamos verificar como é que ele vai aparecer. É esse campinho aqui, ó. Observe que ao clicar aqui, ó, ele vai aparecer um calendáriozinho, aí você pode navegar, né, entre o calendário para ampliar, diminuir. Aqui, ó, datas, dias, meses e ano, tá bom? A cada aparência ele vai depender de cada tipo de navegador e ele não é compatível com algumas versões de navegadores, né, mais antigos, tá bom? Então, mas é um recurso importante que você pode estar utilizando aí no seu site também, naqueles campos de datas, por exemplo, né? Aqui nós temos data, tipo de entrada, foi o que a gente viu, né? Vamos dar sequência. Tipo de entrada, date, time, local. Nesse caso, ele além de adicionar a data, ele também entra com a hora, né? Aparece lá no navegador. Vamos voltar aqui. Esse é o código. Aqui, ao invés de date, você vai adicionar o tipo date, time e local, tá bom? Nesse caso aqui, ó, ele vai criar essa aparência aqui, ó. Vai aparecer a data, né? Lá, lembra, o date é só data. E aqui, no caso, a hora também, tá bom? Você pode brincar aí com o seu formulário, tá bom? Vai usar isso aqui no seu formulário em muitas coisas? Não. Não, mas você, de repente, em algum momento, você pode precisar e fazer, né? Então, você sabe como fazer. Lembrando aí que você vai poder parar o vídeo para implementar o código. Por que que eu estou fazendo rápido? Porque o vídeo muito longo, ele torna-se cansativo. E aí, você já tendo mais ou menos uma ideia do que é, que aqui os exemplos só, boa parte dos formulários que dos exemplos que a gente traz são formulários que você já viu, parte de elementos de formulário que a gente já falou. Então, meio que não fica até chato eu ficar falando a mesma coisa mesmo, toda vez, todo exemplo. Porque eu queria mostrar, eu estou mostrando que cada exemplo de cada situação, de cada tipo de recurso de entrada de formulário que você pode utilizar aí no seu e-mail, no seu no seu formulário futuro, né, que você vai estar criando aí. Então, nem tudo que a gente está mostrando aqui você vai usar, mas é importante você saber que ele está lá e que você pode, em algum momento, usar no seu formulário, tá bem? Nós temos aqui o input type de e-mail. Nós vamos passar aqui, tá? Você vai verificar, ele vai criar um caminho também, né? Olha, você vai utilizá-lo, olha, o tipo e-mail, e aí o que que acontece? Ele cria essa caixinha digital e-mail. Ele vai, nesse caso especificamente, o que que ele vai fazer? Se você já usou lá no seu navegador, se você costuma entrar em e-mails, tá? Ele vai meio que já memorizar aqui, ó. Na hora que você clicar aqui, ele já vai aparecer os e-mails que você normalmente já costuma usar para preencher automaticamente. E ele já preenche, né? Então ele já aparece o nome ali, você clica e ele já preenche automaticamente, tá bom? Você pode utilizar também como uma alternativa. Pode usar o campo text para isso? Pode. Vai funcionar do e-mail. É a mesma coisa. A diferença é que esse aqui ele já é próprio para e-mail, tá bom? É um campo similar àqueles.
ok? Seguindo, é o mesmo campo texto, só que a diferença é que esse é um campo e-mail, tá bom? Ele vai já pegar os dados especificamente do e-mail. O navegador já entende, né? Já ouviu falar, lembra da aula que a gente falou dos elementos semânticos? Pois é, são elementos que trazem um significado. É a mesma coisa de eu utilizar, por exemplo, uma div e uma secção. Ou seja, funciona igual, mas a diferença é que o e-mail com relação ao text, né, o tipo texto lá, é que o navegador já sabe que aquilo ali é um e-mail. E no de texto não, você vai digitar e ele não vai saber, pode ser qualquer coisa. Não é assim, não há esse entendimento, tá bem? Mas vamos seguindo aqui, falamos de e-mail, vamos falar agora do tipo de imagem, do tipo de entrada. Vamos ver como é que é isso? O input type mg, imagem, né? Imagem, define uma imagem como um botão de envio, né? O caminho para a imagem é especificada no atributo src. É como você utilizar uma imagem como link. É a mesma coisa, basicamente, né? Só que aqui no caso, nós vamos utilizar o atributo input type img, e aí, ó, src, né? Leu lá da imagem, igual à imagem em questão que a gente quer, e aí a gente pode colocar o texto alternativo e a dimensão do tamanho dessa imagem. Ela vai criar tipo um botãozinho com uma imagem específica, né? E aí você carrega, ao invés de ter os botões padrões, você coloca uma imagem qualquer para ser o seu botão, tá bom? Depois, lembrando, você pode parar o vídeo, verificar aqui, ó. Vamos lá, rapidamente mostrar a alteração, a novidade aqui desse campo, que é esse aqui, ó. É o input tipo IMG, né? Imagem. Aí SRC, essa aqui é a imagem que está salva lá no nosso computador. Alt é o texto alternativo, a largura e a altura daquela imagem, beleza? E aí então tornará-se esse botão lá para gente, ok? Dando sequência, vamos falar de arquivo do tipo de entrada. Bom, você pode adicionar no seu documento um arquivo, efetivamente, né? Um Word, um PDF, um arquivo. Vai ser possível você adicionar esse arquivo na sua página. Para isso, você vai usar o atributo typefile, né? Com o valor file. Vamos verificar como é que é isso? Ele define um campo de seleção de arquivo, um botão que procura um upload de arquivo. Lembra lá dos e-mails que você vai anexar alguma coisa? Aparece uma opção do clipezinho, é quase isso. Você vai selecionar a opção e adicionar um arquivo para ser subido lá para sua página. Aqui nós temos aqui, ó, é o input file, né? E aí é o ID, referência lá do label, nome e tal, ok. E o botãozinho de enviar, e ele vai aparecer isso aqui, ó, vai ser isso aqui, ó, tá vendo? Essa caixinha aqui, você vai criar esse botãozinho, você vai escolher, escolha, e ele vai anexar então um arquivo aí na sua página, tá bom? E aí você pode enviar, beleza? Lá para o servidor, para onde você tem um destino para isso. Ok, então tem essa opção também, muito legal, anexar arquivos. Temos tipo de entrada mês, o que é isso? Vamos lá. Tem o tipo month, que ele permite ao usuário selecionar um mês do ano. Dependendo do suporte do navegador também, né? O seletor da data pode aparecer no campo de entrada diferente. Isso aqui é igual aquele lá da data que a gente viu, quase muito parecido. Aqui, esse é o tipo, ó, input type mount, e aí essas informações a gente já falou sobre elas lá atrás. E aí o botãozinho de enviar, vamos verificar como é que vai ficar a aparência lá no navegador. Observem, mês e ano, né? Vai aparecer aqui, ó, o mês e o ano aqui, você vai clicar, vai aparecer tipo calendarinho e você pode selecionar. E o enviar lá que a gente já sabe, tá bom? Dando sequência, ainda falando dos tipos de entradas, vamos falar agora número do tipo de entrada. Input number. Bom, ele define um campo de entrada de número. Você também pode definir restrições sobre quais números são aceitos. E aí você vai definir lá, né? O exemplo aqui a seguir, ó, a gente vai trazer para você exatamente esses exemplos. Vamos mostrar aqui o código, né? Observe aqui. E aí nós temos as restrições, né? Que é a quantidade, ó. Vamos botar aqui, ó. Formulário, né? Até esse label você já sabe o que que é. O input type number. E aí esse ID lembra aqui que o for ele é igual, né? Nome é o nome do campo. Mínimo de 1 e no máximo 5, né? É o total que a gente definiu aqui. Aí você pode definir de acordo com a sua necessidade. E aí a gente vem aqui, ó.
ele vai fazer o quê? Ele vai criar uma caixinha, né? E uma quantidade de... Você vai clicar aqui, ele vai ter o limite de números, né? De restrições que pode ser adicionado aí nessa caixinha. Beleza? E aí você pode brincar aí com os testes, fazer o que você quiser, quanto, mínimo, máximo. Aí fica a seu critério para deixar bacaninha o seu ponto, tá bom? Aqui nós temos o campo de pesquisa de entrada, que é um input seart, que é o que? É usado no campo de pesquisa, né? E aí nós vamos deixar já até um exemplo aqui, ó. Olha, esse é o campo, você vai usar aqui o input, né? Você vai adicionar o tipo, né? E aí ele vai criar aqui, ó, a caixinha para você digitar o que você quiser e ele vai tá enviando. Beleza? Seguindo, você viu, depois, lembrando que você pode parar o código, tá? Parar o vídeo e implementar, fazer os testes dos códigos aí, tá bom? Para ficar bem legal para você, tá bom? Tô fazendo rápido porque o nosso vídeo tá ficando já grande demais, já tá bem longo. Vamos ao seguinte, e aqui nós temos o telefone, e aí o tipo é o tel, é usado para campo de entrada que deve conter números de telefone. É igual o caso lá da questão do texto, é um semântico, vamos imaginar, é uma questão semântica, né? É uma questão mais de entendimento. Você pode usar o teste? Pode, mas se você pode usar esse número, essa opção, por que não? E aí você tem aqui, ó, ele vai dizer aqui, ó, é o tipo tel, né? E aí, ó, o ID, tal, o nome que vai aparecer lá. E aí, ó, nós estamos determinando aqui os valores, né? Os campos, as caixinhas que vai ter para cada a quantidade de caracteres. Estou dizendo que aqui nós vamos receber até 9 números e aqui tem os valores para cada, ó. O tanto de cada, né? DDD e os números sequencial que vai estar lá na nossa série. Beleza? Aqui é o código e a caixa de exemplo, tá bom? Muito bem. Vamos estar seguindo o formato do texto, você pode trabalhar aí de acordo com os padrões normais. E nós temos ainda uma entrada de hora, né? Que é o input type, permite selecionar um horário sem fuso horário. Vamos verificar aqui o código. Aliás, vamos voltar aqui que já está o exemplo, na verdade, né? É como se fosse esse aqui, ó. Vai cair, esse é o código, né? Input type, e aí ele vai criar uma caixinha aqui com um relógio, tá bom? É isso, tá bom, gente? E eu acredito que aqui nós temos uma série de recursos muito bacana, muito legal, que vai fazer com que o seu formulário vai ficar muito rico, sensacional. Você consegue, a partir daqui, fazer um formulário com quase tudo ou tudo necessário de um formulário para você colocar aí no seu sistema, tá bem? Deixa um like no vídeo, ative as notificações, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Esse vídeo já tá longo demais. Valeu, galera. Até a próxima.